Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 34 minutos, hoje é terça-feira, dia 30 de junho, veja agora os destaques de hoje. Manhã de caos em Porto Alegre, inundações na Zona Norte. Motoristas precisaram empurrar os carros presos em meio ao alagamento. Entre hoje e amanhã, chove o equivalente ao esperado para todo o mês de julho. Já já, nós vamos mostrar como está a situação ao vivo aqui na capital. E a Estael Cias vai atualizar a previsão do tempo porque tem previsão de um ciclone bomba para amanhã. Já já a gente explica o que isso significa. Novo mapa do coronavírus passa a valer hoje no Rio Grande do Sul. Ao vivo você vai saber como está a lotação das UTIs em Porto Alegre. E a situação preocupa. Caso Rafael, perto do fim do inquérito, você vai saber mais sobre a personalidade de Alexandra, a mãe que matou o próprio filho. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço que vai até 1 da tarde, já está no ar. Foi o flagrante aí na tela. Olha só, um homem que entrou armado e fez uma limpa num supermercado. Agora a informação mais impressionante. Foi o primeiro assalto do ano nesta cidade. Aonde isso? Um recorde. O primeiro assalto do ano nessa cidade. Um ataque a um supermercado. Daqui a pouco a gente te conta os detalhes e atenção! Participe com a gente sobre a chuva e o vento aqui no Rio Grande do Sul. Olha só as imagens de agora de manhã aqui em Porto Alegre da inundação. Choveu muito, choveu durante toda a madrugada, choveu constantemente. Diversas ruas estão alagadas, principalmente na Zona Norte e na Zona Sul. E a gente convida você a participar do nosso Facebook. Mande lá uma imagem, uma foto, uma imagem de 20, 30 segundos. Como está o tempo aí na sua cidade? Alguma rua que esteja alagada? Algum problema, né? Por causa também do vento. E atenção, vai ter um ciclone bomba. A Estael Cias vai explicar em seguida o que isto significa. Nós vamos ter muita chuva ainda hoje e a partir da noite vamos ter vento e vento forte aqui no Rio Grande do Sul. Por isso, alerta. É um rápido intervalo, muito rápido e eu já volto. Muito bem, já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 41 minutos. Olha só, saúde é coisa séria. E com a atual pandemia, então, nós temos que redobrar o cuidado. Por isso, conheça o maior cartão de descontos em saúde do Brasil, o Cartão de Todos. Além de saúde de qualidade, você e sua família ainda têm acesso a uma rede de ensino qualificado com descontos em faculdades, escolas de idiomas, cursos técnicos e profissionalizantes. E tem várias vantagens na área do lazer também. O Cartão de Todos é aceito em milhares de estabelecimentos por todo o país. Olha, gente, é importante se manter prevenido. A sua saúde e da sua família vem sempre em primeiro lugar. Em que lugar você encontra consultas, por exemplo, por R$20? E demais especialidades por R$28 e ainda aproveita descontos especiais em exames médicos, dentistas e farmácias. Imagine só, né? Então, cuide do bem-estar de quem você ama e faça agora mesmo o seu Cartão de Todos pelo site cartãodetodos.com.br ou ligue 4003-4678. Cartão de Todos. Juntos, podemos mais. Agora são 11 horas e 42 minutos, está na hora da gente falar de esporte. Para Biscoitos Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Como é que está, Glauco? Tudo bem, André? Tudo tranquilo. Esperando o ciclone, tá? Pois é, o ciclone bomba. Daqui a pouco a gente já vai explicar direitinho o que isso significa. Vai ter vento. A gente está com pouco problema, né? Mais um, então... Vai lá. Mas assim, olha, tem uma coisa, né? Com exceção daquelas pessoas que enfrentam muita dificuldade, né, Glauco? E a gente vai mostrar as inundações aqui em Porto Alegre. Mas é uma maneira, pelo menos, as pessoas se resguardarem um pouco, né? Tem assim... Tem que ver pelo lado positivo, então. Verdade. E no esporte, o que a gente tem, Glauco? Bom, olhar pelo lado positivo no esporte não está sendo muito fácil também, não, viu? Que o pessoal treina, mas não joga. Ontem o governador falou, né, na live, aquela tradicional live que ele faz, a respeito da pandemia, dos números, do controle, dos mapas, das bandeiras. Falou sobre o futebol novamente. Manteve um posicionamento que é bastante claro do governo gaúcho. Não há prioridade para recomeçar o gauchão. Por quê? Porque há tanto problema aí, né, na questão econômica, na questão da saúde, das UTIs.
O Campeonato Gaúcho, ele já deixou claro, seria a portões fechados. Os protocolos foram apresentados, mas mesmo assim existe um temor muito grande do governo em liberar. Já não vai ser mais em julho, esquece aquela data, 19 de julho. Vamos ver aí o que o governador Eduardo Leite falou a respeito do futebol da volta do Gauchão. O retorno do futebol neste momento, né, não é uma prioridade, porque a gente sabe, por mais que sejam em portões fechados, provocará algum tipo de aglomeração nas turmas, nos amigos que se reúnem para assistir. A gente vai precisar ganhar um pouco mais de tempo antes do retorno do futebol. Mas estamos discutindo com a Federação Gaúcha de Futebol formato de poder garantir a conclusão e usar a pista toda, né, para que um retorno aconteça no último momento possível, antes que a CBF projete retornos em nível nacional para a conclusão do Campeonato Gaúcho aqui no nosso estado. Pois é, e aí fica a pergunta, porque a CBF assinou com o Campeonato Brasileiro logo ali em seguida também. Em agosto, setembro, tem que ter o Brasileirão, teoricamente, andando. Mas, Glauco, as realidades do Brasil, por ser um país, né, continental, a gente tem uma realidade mais no norte, onde a própria Amazônia, que começou com um problema lá no início, março, abril, já estava com um problema sério com relação ao coronavírus, aos números bem menores. E está descendo. Então, nesse momento, a gente está entrando, e daqui a pouco a gente vai conversar com o secretário de Saúde aqui de Porto Alegre, a gente está entrando no momento mais delicado do coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. Então, de certo modo, eu entendo o governador que não pode criar nesse momento mais um problema, porque a nossa rede hospitalar está se esgotando, Glauco. É verdade. Apesar dos clubes terem todo o cuidado, mas não dá para deixar de lembrar o seguinte: os jogadores vão para casa, eles têm família, eles têm uma convivência social. As pessoas vão se reunir para ver jogo. E aí tem a questão do torcedor. Como é que vai convencer o torcedor a não ir no bar, não ir na casa de um amigo? É complicado, eu sei que é complicado, é difícil. Não, agora, e veja só que coisa isso, né? A gente hoje lutando para que isso não aconteça, né? Até quando que a gente ia imaginar na vida da gente que a gente ia lutar para que não tivesse aglomeração, que não se torcesse por um time de futebol. Mas a pandemia obriga a isso, né? Pois é, e a gente não está falando apenas do entretenimento, está falando de um braço social, de uma questão econômica. O futebol movimenta muito dinheiro, sustenta muita gente. Agora, por falar em economia, vamos falar de cofres da dupla Grenal, que, ó, vai ficar, sabe como é? Cofre gordinho, sabe? É, meu amigo, parece como é que agora como é que é que vai ficar? Ah. Bom, é o seguinte, ó. A venda do Arthur para a Juventus está sacramentada. Foi anunciada euro, né? oficialmente pelo Barcelona, 72 milhões de euros, vai lá, 470 milhões de reais. Bom, o Grêmio tem direito a 3,5%, eu matei algumas aulas de matemática, mas enfim, fui lá na calculadora, puxa daqui, ajusta ali, quase 15 milhões de reais para o Tricolor. É uma excelente grana, sim senhor. Agora, tem também, no lado colorado, um dinheirinho que está entrando. Não é tanto assim, mas já ajuda. Digamos que é uma mesadinha. Sabe quando você recebia a mesada, André? É. Já não era aquilo que você queria, mas dava para comprar uma balinha, um negócio ali, né? Tá certo. 2 milhões e 500 mil reais pelo Gustavo. O atacante, que é do Corinthians, é bom lembrar, foi negociado com o futebol da Coreia do Sul, mas o Internacional, como tinha um contrato com ele, estava jogando no Inter, apesar do vínculo ser com o Corinthians, também tem direito a uma mordidinha aí desse valor, dá 2 milhões e 500 mil. Aí você me pergunta, poxa, mas a folha do Inter é 8, 9 milhões, é pouco dinheiro. Pouco dinheiro não, amigo. Qualquer dinheiro agora é um monte, tá bom ou não? Nesse momento aí, qualquer valor é bastante importante. Bom, agora, já que a gente vem falando aí da questão das bandeiras, né, que ontem repercutiu bastante esse pronunciamento do governador falando do futebol não ser prioridade, Glauco. A gente agora vai seguir falando sobre a questão das bandeiras aqui no estado, porque elas começam a valer já a partir de hoje, né? A nova determinação para essa semana de distanciamento social. E muitos municípios pediram a revisão, né, das informações nessa mudança de bandeiras. Então, teve aquele período que foi ali do final de semana, né, da sexta-feira até ontem, segunda-feira, né, Glauco? Na verdade, é até domingo. Na segunda-feira é analisada essa contestação por parte do governo do estado e na terça-feira, no caso hoje, oficializado, então, o mapa definitivo, pelo menos por hora, tá?
o governo gaúcho recebeu 67 recursos de prefeituras e associações. Vamos ver como é que ficou, então, o mapa do Rio Grande do Sul depois desta definição. Passam a valer realmente a partir de hoje. Palmeira das Missões, Erechim e Caxias do Sul se mantêm na bandeira laranja. Eles tinham passado para a bandeira vermelha, tá? Havia sido anunciado na sexta, aí entraram com esse recurso e voltaram para a bandeira laranja. Aí tem o seguinte, seguem vermelhas: Passo Fundo, Santo Ângelo, Porto Alegre, Capão da Canoa, Novo Hamburgo e Canoas. E estão na vermelha, no total, 76 municípios, uma população de mais de 5 milhões de gaúchos, cerca de 46% do total. Lembrando que as cidades que estão com regiões com bandeira vermelha, mas podem aplicar a bandeira laranja, que são aquelas regras um pouco mais brandas, dependendo de algumas condições, né? É o caso de internações, por exemplo, por Covid-19 nas últimas semanas. Na página do Facebook do SBT-RS, você encontra a lista completa, quem está em qual posição, em qual bandeira e quais são as restrições, André. E principalmente quem está na bandeira amarela e laranja, que não se descuide, né? Não significa relaxamento, pelo contrário, manter bastante atenção, e serve também para quem está na bandeira vermelha, que tem um cuidado máximo. Daqui a pouco, repito, vamos conversar com o secretário de Saúde aqui de Porto Alegre a respeito do aumento de internações nos hospitais da capital. Porque muitos municípios, o que acontece? Eles sempre têm aquela ideia de que qualquer urgência vai para Porto Alegre. Só que agora Porto Alegre está ficando esgotado também, mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre as bandeiras, o distanciamento controlado no Rio Grande do Sul, 11 horas e 51 minutos. Atenção, agora a gente fala da chuva. Daqui a pouco a previsão do tempo com a Estael Cias. Choveu muito no Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Porto Alegre, por mais de 12 horas seguidas. Foram quase 100 milímetros. O que isso significa? Toda a chuva esperada para o mês de julho, de junho, caiu numa noite só. Isto é muita água. O resultado que a gente está vendo aí na tela. Nessas imagens aí feitas agora de manhã, tanto Zona Norte quanto Zona Sul da capital com diversos problemas. E não para por aí. Daqui a pouco a Estael vai conversar com a gente. Além da chuva na parte da tarde, nós vamos ter vento por causa de um ciclone. O colega Lucas Abate circulou pelas ruas aqui de Porto Alegre e tem outras informações para a gente, não é mesmo? Lucas, bom dia. Onde é que tu estás agora e a situação, Lucas? Bom dia, André. Bom dia a todos. Eu busquei um abrigo aqui no viaduto da Borges de Medeiros, sobre a José de Alencar, para relatar a situação que a gente presenciou desde o início da manhã em Porto Alegre, de muita chuva e diversos pontos de alagamento. Um ponto em especial, André, que é aquele já velho conhecido, que quando chove sempre alaga, que é a região da Avenida Sertório. Bem cedo, circulamos por lá, tinha alguns pontos, algumas ruas, pessoal como a Rua São o carro. Salvador, Avenida Brino. Isso, pessoal empurrando o carro, gente que ficou empenhada, gente que ficou em alguns pontos, André, em que a água estava acima da altura do joelho. É um ponto tradicional de alagamento e hoje não foi diferente. Então muita gente ficou empenhada na rua, precisou contar inclusive com a solidariedade. A gente encontrou um homem que foi resgatar a própria mulher que ficou presa em outra rua ali da região, mas acabou ficando preso também no alagamento. Então muita gente teve prejuízo na Zona Norte de Porto Alegre. Um outro ponto, aquele arroio Sarandi, André, que passa bem próximo à Avenida Cis Brasil, na região do bairro Sarandi. A gente viu há pouco a imagem também ali. É impressionante a quantidade de água. Alaga. É um arroio que há muito tempo alaga, as pessoas já estão acostumadas com aquela situação. Muita gente já fez algumas adaptações na casa, já levantou o muro, já mudou o portão, porque é uma situação recorrente. E hoje não estava diferente, alagou por ali também, várias pessoas ficaram com o carro empenhado, algumas oficinas mecânicas que tem ali também tiveram suas residências invadidas pela água. Fator que chamou muita atenção também, André, não sei se a gente tem imagem agora do lixo, porque no momento em que a gente chegou no arroio Sarandi, a água já começava aos poucos a secoar. E a gente via um dos motivos para esse alagamento, para a dificuldade de escoamento da água, que é o lixo que ficou espalhado também por ruas do bairro Sarandi. Na Zona Sul de Porto Alegre, há pouco também a nossa equipe circulou por lá, região da Avenida Tramandaí, no bairro Ipanema, mais um arroio que também transbordou, ainda está
com água fora da caixa, como costuma dizer, e até por isso a Avenida Tramandaí está bloqueada neste momento devido ao alagamento. Tem outros bairros também, outras situações, como na região do Lami, região da Ponta Grossa, que são regiões tradicionalmente afetadas pela chuvarada. E aqui bem próximo também no Menino Deus teve uma rua que acabou sendo bloqueada devido à queda de uma árvore, mas felizmente não atingiu nenhuma residência também, nenhuma pessoa na região. Bom, fica o alerta, Lucas. Primeiro que hoje à tarde a gente ainda pode ter chuva e chuva forte em todo o Rio Grande do Sul, incluindo aqui em Porto Alegre, né? Então fica aí o alerta para as pessoas. A própria Defesa Civil, né, dizendo que a instabilidade pode ocasionar ventos entre 60 e 70 quilômetros por hora no interior e entre 80 e 100 quilômetros por hora aqui na capital. Enquanto isso, a gente já vai posicionar Estael Cias para... Pode vir, Estael, pode vir, porque a gente precisa atualizar, né? Atualizar a todos do que vai acontecer daqui para frente, Estael. A gente teve, bom dia, boa tarde, bom dia ainda, Estael. A gente teve essa chuva toda na madrugada, que era a chuva toda esperada para junho, né? E veio tudo de uma vez só. Sim. Então, o que a gente vai ter agora para as próximas horas, Estael? O cenário é preocupante porque em situações de ciclones, mesmo sendo ciclones normais, não sendo nessa categoria que a gente tem aí nas próximas horas, a situação de ciclone, até que ele se afaste, que se configure no oceano e se afaste totalmente para alto mar, o risco de episódios, ainda que sejam mais curtos, não tão prolongados quanto da madrugada de chuva forte, permanece. Então, nas próximas horas, especialmente áreas da metade norte do estado, pegando ainda Passo Fundo, região de Caxias do Sul, Médio Alto Uruguai, Grande Porto Alegre, Litoral Norte, ainda há potencial a risco de episódios de chuva forte, a torrencial, como já tivemos entre ontem à noite e a madrugada de hoje. Isso vale para todo o Rio Grande do Sul? Grande parte do estado, metade norte e leste com maior risco de chuva volumosa, em grande quantidade, essa chuva que despeja a água em poucas horas e traz esse potencial, esse risco de transtornos com esses alagamentos em áreas urbanas, mas que tem efeito também nos arroios do interior do estado. Bom, a gente tem agora as imagens de satélite para mostrar a situação agora, né, Estael? Como é que está o movimento? Veja aqui, essa grande massa assim, de imagem, essa grande massa de nuvens muito carregadas que avançam desde o nordeste da Argentina, passando por grande parte do Rio Grande do Sul. Essa escala de cores, indo nos tons mais quentes, em vermelho, em amarelo, indicam nuvens mais carregadas, com maior potencial de granizo, como já tivemos no noroeste gaúcho hoje pela manhã e parte também do Planalto, mas também os volumes maiores de precipitação. Em média, já tivemos 120, 125 milímetros nestas áreas da metade norte. Santa Maria recebeu os dados agora em torno de 100 milímetros também, assim como Porto Alegre, com volumes de 100 milímetros, que é praticamente o normal para um mês inteiro, que deveria acontecer distribuído em 30 dias, aconteceu em poucas horas e por isso temos essas imagens de alagamentos aí, não só em Porto Alegre, mas em pontos da região metropolitana. Bom, a chuva, Estael, ela vai até quando? Porque a partir da tarde a gente já vai começar a sentir um vento forte aqui no estado. O ciclone começa, a sua formação, o processo começa justamente nessa região e vai abranger toda a metade norte do estado e vai ter os critérios de ciclone extratropical aqui no oceano. Uma pequena explicação técnica aí que a gente não pode fugir. Na medida em que vai caindo a pressão atmosférica, o vento vai se intensificando, mas não para de chover. E pode chover forte ainda nessas áreas da metade norte e leste, segue chovendo amanhã, porque quando o ciclone estiver posicionado no oceano, ele gira nesse sentido e joga a umidade ainda para todo o continente. Então, segue a instabilidade, principalmente do centro para o leste do estado. Aqui nós temos exatamente o movimento do vento. Essa é a situação atual. Nós temos a pressão atmosférica começando a cair e veja, ainda tem vento norte, noroeste por aqui e o vento nesse sentido já dos ponteiros do relógio. Então, amanhã, se a gente puder colocar a próxima imagem, aqui avançar no tempo para quarta-feira, a gente vai ver exatamente isso, ali configurado aqui, e nesse movimento ele faz com que a umidade chegue e traga aqui para a região de Porto Alegre, Costa Doce, litoral, ainda episódios de chuva. Bom, por isso que então a parte leste do estado vai ser a mais atingida, que vai pegar a ponta, né? Exatamente, a borda, a área externa dessa rosca aqui de vento forte. Sim. É aquele ventilador que a gente falou, agora é uma turbina, né? Não é mais ventilador porque é vento mais forte, mas vai pegar justamente toda essa faixa aqui com maior impacto, maior preocupação em relação ao vento, justamente Grande Porto Alegre, Litoral Norte, Costa Doce, litoral, toda a extensão litorânea. Não dá para precisar se vai ser muito mais vento no norte ou no sul, toda a região tem risco e rajadas acima de 100 km por hora, principalmente nessa faixa leste. Amanhã o dia será ventoso em todas as regiões.
40 a 60 km por hora aqui no oeste. Então, quem é de Uruguaiana, Quaraí, São Borja, vai sentir os efeitos do ciclone, mas não numa situação de risco. A situação de risco é do centro para o leste, pegando justamente essas áreas do litoral, que afeta também Santa Catarina. E por que ele é chamado ciclone bomba? Bom, ele tem essa especificação ciclone bomba, porque a queda na pressão atmosférica ela é explosiva. A gente vai ter uma queda de 1 hectopascal, que é a unidade que se mede pressão atmosférica. Certo. Assim como a gente fala milímetros para chuva, a gente fala hectopascais para a pressão atmosférica. Então, vai ter uma taxa de queda de 1 hectopascal por hora, e em 24 horas vai ter uma queda de 24 hectopascais. Então, a gente tem hoje uma pressão, por exemplo, em torno de 1.005 milibares aqui. Quando chegar aqui, vai cair para 970, 980. A gente já chama de ciclone extratropical, para quem está nos ouvindo tentar entender um pouco dessa categoria. A partir de 1.004 milibares, já temos como classificação de ciclone. Caiu? Nós estávamos... Agora sim, voltamos ao ar. Já é o resultado desse vento. Já é o resultado do vento, né? Já é o resultado do vento. Então, quando cai a pressão atmosférica abaixo de 1.004 milibares, André, já chamamos de ciclone extratropical. Caindo a 980 significa um ciclone muito intenso e com potencial de gerar vento forte e chuva proporcionalmente a isso. O Lucas Abate, não sei se ele tem em condições de fazer uma pergunta para a Estael, senão ele repassa aqui para a gente. Lucas, me ouve, Lucas? Baixa a imagem aí. Já te damos a imagem. O Lucas já está nos ouvindo. Lucas, faz um sinal. Nós tivemos um corte aqui no Morro Santa Teresa. Eu vejo que a roupa do Lucas já começa a bater, Estael. E tinha uma indicação de que a partir do meio-dia a gente ia começar a sentir os efeitos do vento. Exatamente. Então a gente já tivemos essa queda de luz aqui no Morro Santa Teresa. Não sabemos qual é a extensão, mas já é um indicativo desse vento e um alerta para as pessoas que puderem não saírem de casa. Porque as consequências do vento é justamente na energia elétrica, queda de árvores. Então, tem uma grande preocupação com os efeitos do vento. Olha só, o pessoal está indo lá na nossa página no Facebook, interagindo, e eu tenho aqui algumas já perguntas, feitas pelos nossos telespectadores. Olha só, o pessoal de Lavras do Sul, nesse momento chuva e frio, quero saber a previsão para os próximos dias na cidade. O Atos Silveira. Que bom que o Atos Silveira fez essa pergunta, porque esse ciclone bomba, uma das características dele é trazer frio muito forte. E esse frio começa a chegar já justamente nessa região de Lavras do Sul e na fronteira oeste também, não só na campanha, já hoje à noite. Começa a ter queda na temperatura, principalmente sensação térmica. Como amanhã o dia vai ser ventoso, a sensação de frio vai ser intensa o dia inteiro. Sensação térmica negativa pela manhã e sensação térmica à tarde, abaixo dos 10 graus em grande parte do estado. Então, uma quarta-feira, além da instabilidade, além do vento forte, com sensação de frio muito intensa. Inclusive, André, tem possibilidade de ocorrência de episódios de neve entre o norte do Rio Grande do Sul. Atenção, peraí, só um pouquinho, deixa eu chamar a atenção. Neve no Rio Grande do Sul. Mas calma, não é... Já fiquei nervoso. Isolada lá nos campos de cima da serra, assim como no Planalto Sul Catarinense, tem uma pequena chance, justamente porque temos uma situação clássica, o ciclone trazendo o frio e mantendo a umidade, as nuvens, a chuva, trazendo esse cenário favorável, então, episódios de neve. Mas o destaque, primeiro, é o vento forte, que começa hoje à noite pelo norte, pelo leste, e amanhã abrange grande parte do estado com alerta para rajadas acima de 100 km por hora. Muita atenção, áreas do litoral gaúcho que podem ser as mais afetadas de vento forte e também na Costa Doce. Bagé, que eu acho que está na bandeira amarela, O pessoal de Bagé também perguntando a Luciana Cardoso. Bagé, nesse momento, chuva e frio. Qual será a previsão para os próximos dias? E logo depois o Glauco tem uma pergunta para ti, Estela. Então, Bagé, pessoal da campanha lá, previsão ainda de chuva amanhã, chuva fraca, mas permanece. Tem rajadas de vento na casa de 60 a 70 km por hora, muito frio nos próximos dias. Amanhã um frio úmido, a partir de sexta-feira um frio mais seco e tem geada também por lá. Glauco. André, uma boa notícia, viu? Vai-te embora, gafanhoto. Bom, mas eu queria saber... Eles estão apavorados. Que história é essa aí? Tava o maior calor aqui, tanto é que a gente veio para cá para curtir um calorzinho e, de repente, o troço vira com vento e frio. Mas eles não contavam com a nossa defesa aqui, viu? Não contavam. Eu queria saber da Estael o seguinte, a gente tem informação de grandes ondas no litoral, até coisa de 5 metros. Sim. Isso é para preocupar também? Você estava falando agora há pouco do litoral aí, Não, com certeza.
certeza, Glauco, bem lembrado. É que é tanta informação que a gente às vezes até esquece algum detalhe, né? Mas é isso mesmo, o ciclone sempre tem um efeito importante no oceano, porque nessa medida que ele gera aquele vento circular que a gente mostrou lá na imagem, exatamente essa imagem que nós temos aí, tem esse efeito, além de empurrar a umidade para trazer a chuva ainda durante a quarta-feira em parte da quinta, ele também tem um efeito de empurrar, represar o mar contra a costa. E nesse processo gera ondas muito altas e sim, poderemos ter aqui no litoral ondas acima de 4, 5 metros nos próximos dias. Vou me aproximar só um pouquinho aqui de Tito, sai um pouquinho. A gente aqui, ó, se puderem observar, o vento vai fazer esse movimento aqui, ó. E o olho, né, digamos assim, o centro, né, do ciclone vai estar em alto mar. Mas o vento que ele vai jogando, ele vai dando uma varrida no Rio Grande do Sul. Sobre alto mar e litoral, a Carla Sena, não perco um dia o SBT Rio Grande, coisa boa. Obrigado, Carla, um beijo para ti. Ela quer saber se vai ter muito vento em Santa Vitória do Palmar. Sim, Santa Vitória do Palmar está também na área de atuação, na área de influência aqui do ciclone. As rajadas de vento não devem ser tão fortes, por exemplo, quanto o Rio Grande, Mostardas, Tramandaí, Capão da Canoa, mas rajadas de 60, 70 km por hora e muito frio em Santa Vitória do Palmar. Tem previsão também. Mar agitado por lá também, viu? E em Parobé, o Luciano Lima diz que nesse momento frio, chuva e muita neblina em Parobé, que é no pé da serra ali, né? Parobé já no Vale do Paranhana ali. Luciano, excelente pergunta, porque no pé da serra, em situações de ciclone extratropical, é bem interessante. Essas áreas aí de vale, na Vale dos Sinos, por exemplo, elas não têm um efeito tão forte do ciclone. Áreas de maior altitude, por exemplo, os morros de Porto Alegre, vão ter rajadas de vento mais fortes do que Parobé, que fica no vale. Então, essas regiões do vale têm risco, tem situação de alerta, tem rajadas de 60, talvez 80 km por hora, mas na comparação de toda a região metropolitana, as regiões, os pontos mais altos, são as áreas de maior risco de vento forte. Os vales ficam protegidos pelos ventos. Exatamente, né? Pelo relevo, pela serra, acaba tendo uma certa proteção, mas não quer dizer que não há risco, tem risco também. E o pessoal vai lá no nosso Facebook, deixa a sua pergunta também, coloca imagens aí da sua cidade, faz um videozinho, ó, com o telefone deitado, né? Faz um videozinho do alagamento, mesmo do vento, algum estrago, né? Com o telefone na horizontal e manda aqui pra gente através da nossa página no Facebook. Sabe que nós temos imagem de granizo, é isso? Teve chuva de granizo. Qual cidade? Gentil. Olha, cada cidade aqui no norte. Isso fica onde? Vale do Taquari? É isso? Gentil? Eu vou dando uma olhadinha e a gente, enquanto isso, a Estael mostra aí. Ontem a gente tinha mencionado, até ontem aqui no SBT primeira edição, a gente falou que tinha alerta de temporais associados à atuação do ciclone. E tinha previsão, inclusive, também de queda de granizo. E a gente vê aqui nessa região de Gentil, próximo a Amaral, próximo a Passo Fundo, essa ocorrência aqui realmente formou um tapete de granizo. A gente percebe que é um granizo miúdo, e isso, por um lado, é bom, porque representa menor risco de destruição, mas, de fato, aquelas nuvens bem carregadas que eu mostrei na imagem de satélite passaram realmente por essa região. A gente teve relatos de granizo também em Santa Rosa e em outras cidades dali daquela área. Gentil, sério, não me toque, olha... Qual? Travesseiro. Tem cada nome no nosso estado incrível. Pessoal de Gentil, obrigado pela audiência e pela companhia com a gente. Certo então, Estael? Certo, estarei por aqui. Mandem perguntas que a gente quer responder. Tá, mas olha só, fica aqui ainda com a gente. Daqui a pouco tu volta com outras informações. Mas olha, que chuva de granizo, hein? Que granizo, que coisa incrível. Obrigado, Estael. Muito bem, agora 12:07 e você vai ver ainda hoje sobre o caso Rafael. Perto do final do inquérito, você vai saber mais sobre a personalidade da Alexandra, a mãe que matou o próprio filho. E a polícia descreve esta moça como uma sociopata, uma mulher fria e controladora. Obviamente que uma pessoa fria e controladora ou que tenha transtorno obsessivo compulsivo, conhecido como TOC, não significa que seja uma pessoa assassina. Mas ela tem elementos da sociopatia, né, Glauco, que a definem. Tanto é que os policiais, quando entraram na casa, ela não entrava desde o dia que foi presa, ela ficou desesperada em ver a bagunça que estava a casa. Sabe, André, que eu vi e ouvi isso, que foi dado no depoimento, que foi falado pela Alexandra, que as pessoas presenciaram lá, os policiais, e fiquei estarrecido. Realmente, esse traço da personalidade, eu fiquei impactado. Você vai ver ainda no nosso jornal, em seguida a gente vai mostrar aí, né, os detalhes que o delegado falou a respeito do como procedeu e como procede a vítima em determinados assuntos.
E eu fiquei realmente, olha, impressionado, André. Como é que pode ter uma característica tão forte de se apegar a detalhes, a coisas assim, né, André? Parando para pensar, Glauco, assim, ó, esse comportamento explica muita coisa. Lembra quando a gente falava aqui que o menino tinha 11 anos e todo mundo falava, ele era uma criança reservada? Era algo que nos chamava a atenção, lembra? Isso, né? Exatamente. Então, isso pode ser já o reflexo do comportamento, das ordens que ela dava para os filhos, de regras de comportamento, né? De disciplina. Isso tudo fazem parte de um contexto que, claro, que o motivo é bem maior, né? Claro, dá a impressão que os filhos, até a gente está falando aí do meio-irmão do Rafael também, que vivia na mesma casa, eles eram tolhidos de várias coisas, né? Dá para ter uma ideia da convivência, que apesar de ter aquele amor todo, que todo mundo dizia que ela tinha pelo filho, uma coisa não impede a outra, ela era extremamente repressiva em algumas coisas. E isso se mostrou nesse depoimento, nessa fala do delegado, que a gente vai mostrar, que realmente, olha, surpreende, viu, André? E claro que eles foram juntando elementos. Agora, é difícil da gente acreditar, Glauco, né? É muito difícil tu acreditar que uma mãe tem a capacidade de fazer o que a polícia nos diz que ela fez. O fato dela ter preparado o laço, né, para enforcar o filho, e ela viu ainda o menino se debatendo, aí ela saiu do quarto, olha o detalhe, saiu do quarto porque não conseguia ver a cena. Então ela não se arrependeu naquele momento. Ela não voltou para a corda e cortou e levou o menino para o hospital, né? Ela saiu do quarto, preferiu sair do quarto e depois, para não ver o resultado, como ficou, botou uma sacola na cabeça, quer dizer, um troço que... É que a gente fica se perguntando também, André, o transtorno seria capaz de fazer tudo isso? Eu não sou um especialista, logicamente, que eu não tenho como responder, né? Certamente, isso a gente vai ter oportunidade até de esclarecer aí nos próximos dias, né? Mas não são transtornos que provocam, né? Isso é algo muito mais profundo e de um desvio de caráter extremamente... uma pessoa muito doente, né? Muito doente e que tem uma frieza muito grande. Mas aí, com o tempo, a gente vai poder também esclarecer direitinho e logo depois a gente vai ter mais detalhes sobre essa moça aí que assumiu que matou, né? Estrangulou o próprio filho, né? E veja os detalhes que a gente sempre dizia, de requintes, né? Não foi um tiro, matou, ela teve todo um histórico, todo usou um procedimento. A força, nossa, não foi um tiro, né? Bom, a gente fala mais daqui a pouco sobre o caso Rafael. Teve um flagrante de um assalto a um supermercado em Santo Antônio das Missões, região noroeste. Esta cidade de 11 mil habitantes, ela não tinha nenhum assalto desde o início do ano. Olha, coisa rara, hein? Pois é, lembra que a gente falou esses dias de cidade pacata? Pois é, eu acho que tem que rever esse conceito, se é que existe isso. Uma cidade como essa, tão pequena, né? Dá para ver aí o homem armado com uma pistola, que vestia um capuz e uma máscara de proteção facial, essas que a gente está usando aí na pandemia, mas ele talvez nem tanto para se proteger, mais para disfarçar mesmo, né? A Brigada Militar afirma que o assaltante agiu sozinho, tá? Ele levou cerca de R$160 do caixa. Havia uma mulher atendendo aí, dá para ver na imagem que ela estava no caixa do supermercado, lá nessa cidade, nessa pequena cidade da região das Missões. Ela não ficou ferida e ele fugiu depois de fazer este roubo aí. Além de ser o primeiro caso da cidade, foi também da região composta por 13 cidades atendidas pelo mesmo batalhão da Brigada Militar. Ou seja, terminou o número 0 nesta cidade e na região, por causa deste rapaz que resolveu levar do supermercado sem pagar. Né? A pergunta que fica, será que tem a ver com aquela leva, aquele grupo todo que foi liberado por causa da pandemia? Porque se desde o início do ano, né, Glauco, a cidade lá de Santo Antônio das Missões, né? Isso. Santo Antônio das Missões. Não tinha tido nenhum assalto, né? Uma cidade tranquila, 11 mil habitantes, pequena cidade, e aí, de repente, chega agora o cidadão e faz uma limpa aí no supermercado. Ele está bem armado, ele está com o rosto tapado, obviamente, para se proteger, usando máscara, né? É difícil de identificar. Se ele for da região, da cidade ali, até talvez pelo modo, né, de proceder, enfim. Que é meio difícil, talvez da região, mas da cidade mesmo, talvez mais difícil. Mas, Glauco, continua comigo, porque a gente vai agora falar sobre a taxa de ocupação dos leitos aqui para
Porto Alegre, né? Infelizmente, esse número está subindo, a taxa de ocupação nos hospitais da capital, um aumento de 38% na última semana. E o secretário da Saúde, Pablo Stirmer, médico, né? Dr. Pablo Stirmer, está com a gente para falar sobre justamente este momento muito sério e mais do que isso, né, doutor Pablo? Mandar um recado para a população que tenha, a partir de agora, que nós vamos entrar num período mais crítico ainda. Muito cuidado, porque nós estamos num período muito importante e delicado. Boa tarde, o senhor me escuta bem, doutor? Boa tarde, André. Me escuto bem, sim. Realmente, nós estamos entrando aí nas piores semanas, né, de enfrentamento aí do coronavírus. Nós detectamos lá no início do mês de junho uma aceleração nos casos, depois de 2 meses de estabilidade. E essa aceleração se confirmou nas semanas seguintes, o que fez com que a gente precisasse adotar aí medidas de restrição. E é muito importante a gente comunicar às pessoas que elas evitem sair de casa para aquilo que não é necessário, né? Que elas saiam apenas para comprar seu alimento, comprar seu medicamento, apenas para questões essenciais, né? E se fazerem sua consulta, realizar a vacina. Mas se puderem ficar em casa, elas precisam ficar em casa, porque o que faz o vírus circular é as pessoas circularem. Então, precisamos ficar em casa nesse momento, nessas próximas semanas, para conter o avanço do vírus e garantir o atendimento a todos aqueles que precisarem, né, de um leito hospitalar, de um leito de UTI. Doutor Pablo, esse número de em Porto Alegre chegando, qual é o percentual agora que a gente tem dos leitos de UTI aqui em Porto Alegre? O senhor tem esse número à mão para a gente, mas já está num índice bastante alto, né? Isso. Se a gente olha para o geral de leitos, nós estamos com 80% de taxa de ocupação. É uma taxa que a gente tem conseguido manter, porque a gente tem ampliado leitos conforme o avanço da pandemia. Mas eu preciso dizer, André, que nós estamos nesse momento com 137 pacientes confirmados com coronavírus nas UTIs. E nós passamos aí cerca de 2 meses com 40 pessoas, 40 pacientes internados. Então nós triplicamos o número de pacientes aí nas últimas semanas. E isso mostra o perigo do vírus, porque quando ele avança numa velocidade muito alta e pode chegar a um ponto em que não há mais condições de atendimento. Por isso é muito importante que a gente freie esse avanço nesse momento, né? Nós temos leitos disponíveis agora para todos os pacientes que têm adoecidos, estamos abrindo leitos conforme a pandemia vem avançando, mas pode chegar um momento, se o vírus continuar circulando, que não há sistema que suporte, né? Eu posso citar aí exemplos de cidades dos Estados Unidos, como Nova York, com toda a sua pujança, o Texas, né, o maior hospital do mundo, fica situado no Texas, teve que fazer reorganização de procedimentos, cancelamento de procedimentos para poder atender. Então não se trata apenas da estrutura, que isso nós temos garantido à população, mas é a velocidade com que ela se instala. E essas 137 pessoas que estão em UTI, elas não ficam 2, 3 dias na UTI. Elas podem ficar 10, 15 e até muito mais tempo, né, doutor Pablo? Exatamente. A média de permanência é em torno de 14 a 20 dias, mas tem casos aí que ficam, às vezes, meses né, internados, porque não é um procedimento simples, né? As pessoas ficam com uma insuficiência respiratória muito avançada, elas precisam do apoio de aparelhos para respirar, e isso pode gerar uma série de disfunções, né, que precisam ser cuidadosamente tratadas até que a pessoa se recupere plenamente. Então é uma internação bastante complexa, bastante delicada, e por isso a gente precisa ter todo o cuidado. Sem falar que precisamos de remédios e pessoal, né, profissionais para atender todas essas pessoas. O Glauco tem uma pergunta para o senhor. Secretário, boa tarde. A gente já conversou com o prefeito a respeito deste assunto, sobre espaços públicos, né, que acabam juntando muita gente. Não é o caso de hoje, logicamente, mas finais de semana, quando tem sol. E ele foi bem claro que esses espaços eles podem ser utilizados até para atividade física, sem que haja o contato, logicamente. O senhor é partidário também dessa ideia e é totalmente contra o fechamento de espaços públicos, como a Orla, por exemplo, que junta tanta gente? Bom, essas decisões sobre o funcionamento da cidade nós tomamos em conjunto, né? O prefeito é o nosso líder, o nosso chefe, que comanda aí reúne todas as informações e dá a palavra final baseado em todas as informações que a gente fornece durante as reuniões do comitê, que acontecem aí 3 vezes por semana, 2 horas por dia, pelo menos, né? Sem contar as reuniões extraordinárias. A gente tem debatido bastante esse ponto, os parques, praças, a Orla permaneceu aberta aí por 3 meses e em nenhum momento a ocupação da Orla foi responsável aí pelo aumento. O que a gente tem buscado ficar atento
é que nós estamos num momento de aceleração e por isso é importante a gente redobrar os cuidados e deixar aquela saída para o parque, para o sol, o mínimo possível, o mínimo necessário para aquela pessoa que precisa pegar um pouquinho de ar, que já está há muito tempo em casa, vai lá, vai um pouquinho e volta. Né? Evitar ficar em grupos, né? Em pessoas com quem a gente não convive, evitar aglomerar, né? E evitar permanecer muito tempo no local. Eu posso fazer um comparativo, né, com aquele estacionamento rotativo que a gente tem no centro. A pessoa vai com o seu carro, estaciona, mas ela fica 1, 2 horas e sai para que outra possa ocupar. A gente precisa distribuir bem o espaço. Mas o que a gente pode dizer nesse momento é que, com relação às áreas abertas, por si só, elas são consideradas mais seguras do que áreas fechadas. Só que, neste momento, a gente precisa evitar, inclusive, permanecer muito tempo, até mesmo nas áreas abertas e, de qualquer forma, evitar as aglomerações. Eu ia perguntar para o senhor, já se conhecendo o comportamento do vírus, qual é o local hoje que mais está o vírus circulando? É no supermercado, é na rua, é na loja? Qual é o ponto, doutor? Bom, o vírus segue as pessoas, né? Então, onde tem muitas pessoas, onde as pessoas estão muito aglomeradas, a gente vai ter transmissão. É claro que o local número 1 de transmissão são os serviços de saúde, né? A gente teve aí alguns surtos em alguns hospitais, já tivemos em casas geriátricas, mas não existe lugar completamente seguro se a gente está em contato com alguém que não é aquela pessoa com que a gente convive, se a gente não está dentro de casa isolado. Então, qualquer lugar pode ser um lugar para se adquirir o vírus se a gente mantiver contato próximo a alguma pessoa que não é do nosso círculo diário. O posto da Cruzeiro, ele vai ser fechado em meio à pandemia, secretário? De forma alguma. O posto da Cruzeiro é um dos pontos que a gente tem tendas instaladas especificamente para atendimento de pessoas com síndrome gripal e a gente segue atendendo normalmente lá. Ok, então não tem previsão de fechamento. É que nós tínhamos aí uma série de reclamações sobre essa possibilidade. Bom, secretário Pablo Stirmer, lembrando que nós estamos ainda com dificuldade de medicamentos nos hospitais e também os médicos que estão em grande quantidade se contaminando, e isso também é um dos perigos que a gente enfrenta nesse momento aqui em Porto Alegre. Agradeço ao secretário de Saúde da capital, Pablo Stirmer, pelas informações e esclarecimentos. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Uma boa tarde a todos. Muito bem, 12h20, vamos falar da chuva mais uma vez. Cadê o Lucas Abate? Lucas Abate para mostrar ao vivo como está a situação. Chove nesse momento em Porto Alegre? Chove, dá para ver. E em seguida está a Elcias aqui com a gente também para falar mais sobre a previsão do tempo, né? Lucas. Olha, André, a gente segue no mesmo ponto da Borges de Medeiros, no viaduto sobre José de Alencar. Por aqui a chuva deu uma pequena trégua, ainda tem uma chuva um pouco mais fina, mas o que aumentou por aqui, André, foi o vento, aumentando com bastante intensidade o vento aqui na região sul de Porto Alegre. Até um levantamento que o QPTC colocou agora há pouco em uma rede social, que pela manhã 65 ocorrências envolvendo alagamento e queda de árvore foram atendidas em Porto Alegre. Portanto, uma manhã de muitos transtornos que a gente vai conferir agora na reportagem. Manhã de caos na capital gaúcha. A região mais atingida foi a Zona Norte. Aqui nesse trecho da rua São Salvador, a água chega na altura do joelho em alguns pontos. Quando algum carro tenta passar, acaba formando essa onda. Alguns não conseguiram e ficaram empenhados. E quem conseguiu passar acabou com o carro estragado lá na frente na Avenida Sertório. Este motorista foi resgatar a esposa com o carro estragado em outro ponto e acabou ficando preso também. Eu fui fazer o resgate e eu me alaguei igual. Agora eu liguei pro seguro, tô esperando, rezando para ele vir, né? Depois do sufoco, a ajuda de quem ele nem conhecia. Neste outro ponto da Zona Norte, o Arroio Sarandi alagou mais uma vez. Tá louco, eu tô com o carro ali dentro da oficina ali com água no teto. E quando a água começa a baixar, o lixo toma conta da rua. Muito bem, 12h22, vá até a nossa página no Facebook, deixe lá seu comentário e também uma imagem pra gente da chuva na sua cidade. Agora está começando o vento, a gente vai ter vento pelo menos por 24 horas, não é, Estael Cias? A gente vai ter ventos aí a partir de agora à tarde e então vai lá na nossa página oficial, SBT-RS Oficial, e deixe a sua imagem, a sua fotografia sobre o tempo. Vamos falar do tempo? 12h23. 12h23, vamos falar do tempo. Olha só, a Diane ou Daiane Bastos Vidal, boa tarde, mora em Veracruz. Agora está chovendo fraco, está bastante frio. Gostaria de saber como vai ficar o tempo nos próximos dias. Obrigado e abraços. A Diane ou Daiane, agora não sei, Diane. Veracruz, lá no Vale do Rio Pardo, não é mesmo, Estael? Linda Veracruz,
Previsão ainda de tempo instável. Como Veracruz está no Vale do Rio Pardo, já mais para o lado aqui da região metropolitana, segue chovendo, pode ainda chover forte hoje, ainda pode chover amanhã, não dá para dispensar o guarda-chuva. E pega o agasalho, Diana, porque a previsão é de muito frio já hoje à noite, mas especialmente durante a quarta-feira aí na região. O ápice do frio, Stael, a gente vê que, acho que na sexta-feira deve ser o dia As menores mais... marcas de temperatura, né, André? Porque assim, tem dois aspectos importantes. Primeiro, amanhã é sensação de frio muito forte. Em razão do vento forte e a temperatura caindo rapidamente, a sensação de frio é aquele ar gelado, cortante o dia inteiro. O famoso vento minuano de oeste, né, trazendo essa sensação térmica muito baixa durante a quarta-feira. Agora, no termômetro, as marcas de temperatura mais baixas, aí sim, em razão do ar seco e do vento calmo, a gente deve registrar nas manhãs de sexta e sábado e com risco de geada. Bom, pelo que a gente já tinha conversado ontem, até metade de julho, que começa amanhã, Isso. a gente vai ter temperaturas muito baixas, né, Stael? Exatamente. Vai demorar a gente falar em temperatura, por exemplo, de 20 graus em Porto Alegre. Vai demorar os próximos 14 dias aí, a gente vai falar de temperatura de 17, chegando aos 18, mas bater os 20 graus vai ser difícil, porque a gente vai ter esse ar polar muito forte agora, que deve ficar até o início da próxima semana, depois enfraquece um pouco, depois vem outra chuva, vem mais frio, então vai manter essa temperatura baixa e essa necessidade de agasalho aí nesses próximos 10, 15 dias. Bom, a gente vê as imagens, aquela imagem anterior, eu acho que é nos campos de cima da serra, né? A gente vai ter temperatura negativa, né? A previsão. Sim, temperatura baixa na região lá dos Aparados, Campos de Cima da Serra. Aliás, na sexta-feira, inclusive, fronteira oeste, interior do estado, com projeção de marcas negativas. Teve um outro lugar, a chuva congelada em Porto Alegre, Stael. Essa é uma impressão, vamos com calma. Por quê? A chuva congelada, ela é uma prima da neve, então ela precisa de condições de frio intenso. Eu até fui dar uma pesquisada, por exemplo, a última vez que nevou em Porto Alegre, em 1984, foi neve de acumular, a temperatura em Porto Alegre estava em 2 graus. Eu lembro. Agora nós temos 15 graus, então não tem como estar isso. Realmente, olhando a imagem, vejam só, parece que tem uma queda mais leve, parece flocos flutuando, então dá aquela impressão realmente, e até mesmo em razão do vento forte, dá a impressão que é chuva congelada, mas não é. É Porto Alegre mesmo, porque ali embaixo a gente vê o prédio aqui, ó. Ali é a Secretaria de Educação, eu acho. Aí é o centro administrativo. Sim, Porto Alegre. E ali embaixo acho que é da Secretaria de Educação, né? Ou seja, que é em Porto Alegre É Porto Alegre, realmente tem um aspecto que faz lembrar chuva congelada, mas as condições atmosféricas não são, principalmente temperatura. Então, porque neve ou chuva congelada, André, só para finalizar, não é só a questão de frio aqui em superfície, onde a gente sente. O frio tem que estar em toda a atmosfera para o floco de neve se formar lá dentro da nuvem. E isso não está acontecendo ainda. Então foi um efeito especial de ótica, um efeito de ilusão de ótica. Para colocar a gente no clima já do frio que está por vir. Bom, a gente vai ter, falávamos da temperatura, então a gente vai ter a partir de agora temperaturas baixas. Vejam só o que disse a Stael, temperatura de 20 graus vai demorar para ter ainda. Isso máxima, né? Isso, de máxima. A gente está num contexto de pandemia, a gente está num momento muito importante aqui no Rio Grande do Sul e a gente tem mostrado aí no SBT. E esse período prolongado aí de 2 semanas ainda de frio intenso, então requer aí um pouco mais de cuidado, aquele cuidado individual que é pelo coletivo desse período frio que está por vir. E exatamente nesse momento que a gente, como mostrou agora há pouquinho, né, que Porto Alegre chegando, né, no seu limite aí de capacidade, então a gente reforça, né, Stael? Para as pessoas que nos acompanham, a gente fala aí do frio, né, do ciclone que está vindo, mas as pessoas precisam nesse momento se comportar. Para quem está chegando agora, 12h28, Stael, vamos falar desse ciclone começa a chegar ao Rio Grande agora à tarde, é isso? Isso aí, o ciclone começou a se formar, a queda na pressão atmosférica começa hoje aqui pelo norte, só o fato de já começar a cair a pressão trouxe muita chuva já para a metade norte do estado, algumas áreas eu apontei agora, fui verificar os dados agora, já passam de 170 milímetros, mais do que a chuva toda do mês de junho nessa região noroeste do estado. Já teve granizo por lá. A chuva continua em grande parte do estado e o alerta, o que mais preocupa a partir de agora, é o vento forte, porque a gente chama de ciclone bomba porque vai se intensificar muito rápido em 24 horas e com isso traz um potencial maior de vento forte do que os ciclones que a gente já está acostumado e que passam toda semana aqui pelo Rio Grande do Sul. Então, alerta para a faixa leste, Costa Doce, Litoral, Serra, Grande Porto Alegre, com rajadas entre 80 e 100 km por hora.
Tem o pessoal de Tramandaí fazendo uma pergunta. Cadê a pergunta do pessoal de Tramandaí, Litoral Norte? Olha só, bom dia. Aqui em Tramandaí, a rua da minha casa está assim, ó. Não tem como sair de casa pra nada. Beijos a todos, para ti também, Ágata Thiel. Ágata, obrigado, Ágata. Olha só, bastante água também lá em Tramandaí. E agora vai ter o vento, né? Isso, então a Ágata, olha, te planeja aí, porque amanhã vai ser um dia complicado, vento bastante intenso, rajadas aí na região de Tramandaí, na casa de 80, 100 km por hora, e ainda tem chuva nas próximas 24 horas. Segue chovendo. Vamos até o Vale dos Sinos, Israel Cias. A gente vai lá. até Novo Hamburgo, onde a colega Aline Schneider nos traz ao vivo informações lá do Vale dos Sinos. Chovendo por aí, Aline, me escuta bem? Boa tarde. E tá frio também. Oi, André. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos. A chuva deu uma amenizada agora aqui na região de Novo Hamburgo. 16 graus é a temperatura neste momento. Eu estou junto à Avenida Nações Unidas, onde passa aqui o trilho do trem, e abaixo dele fica o arroio Luiz Pau. Em alguns pontos da cidade, como vocês vão poder ver nas imagens, o arroio já está perto de transbordar, o que preocupa moradores e especialmente comerciantes. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, em março, teve uma chuva muito expressiva em poucas horas e essa região onde eu estou aqui nesse momento alagou, atingindo 40 comércios, um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais. Depois daquele desastre que foi aqui em Novo Hamburgo, a prefeitura realizou uma obra de macrodrenagem mais para frente, na Avenida 7 de Setembro, e também no outro extremo da cidade, na Avenida 24 de Maio. Depois disso, o risco de alagamentos diminuiu bastante por aqui, André. E a gente vê que esse arroio, né, Aline, ele atravessa a cidade. Ele começa lá no bairro de Hamburgo Velho, atravessa toda a avenida, acho que é Nicolau Becker, né, Aline? Aquela avenida grande que tem ali, toda a Nicolau Becker. E aí ele entra pela 1º de março, ou seja, ele cruza a cidade de Novo Hamburgo e junto vai trazendo essa preocupação de inundações, né, Aline? E naquela ocasião, quando foi realizada essa obra de macrodrenagem, para vocês terem uma ideia, foram retirados 5 caminhões de lixo, o que ajudou também a desentupir a água que ficava toda recuada, ficava presa, né? Muito bem, meio de 30 minutos. Obrigado, Aline Schneider, falando ao vivo de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. Também chove lá em Novo Hamburgo, para quem está chegando agora, para quem já está nos acompanhando. Estamos falando da chuva que atinge todo o estado, uma chuva muito volumosa e mais que isso, a chuva continua agora à tarde, não é, Estael Cias? Sim. E temos aí a chegada de um ciclone trazendo vento, inclusive todo o leste. Vamos repetir isto para frisar bem, Estael. Pessoal, ter cuidado, a gente não quer assustar não, mas a gente quer alertar as pessoas que tenham cuidado. A própria Defesa Civil dizendo, quem puder ficar em casa também por causa do vento, porque a gente vai ter um vento já a partir de agora à tarde, mas ele aumenta mais durante a noite, né, Estael? Exatamente. Ainda falando de chuva, a gente mostrou a situação do arroio lá em Novo Hamburgo, mas é importante também a bacia do Rio dos Sinos, porque ela é alimentada por rios que desembocam da Serra Gaúcha e daquela região do Paranhana, do Caraá. E agora há pouco eu também ouvi da Defesa Civil de lá falando que choveu muito naquela região. Então o Rio dos Sinos também vai receber toda essa água e já em seguida vai ter o vento sul, o vento forte tirado também pelo ciclone. Então é uma região de monitoramento em toda a Grande Porto Alegre, os rios importantes da Grande Porto Alegre, que depois desaguam no Guaíba, devem monitorar essa condição também, porque tem muita chuva e depois vento muito forte, e o conjunto desses dois pode subir rápido aí o nível dos rios e arroios de toda a região do Vale do Rio Pardo e da Grande Porto Alegre. Olha, quero agradecer todas as pessoas que estão mandando mensagens pra gente. A gente não está dando conta aqui, mas eu estou olhando uma a uma. Tem até o pessoal dizendo pra gente falar de novo do auxílio emergencial. Pode achar, a gente vai se programar para isso. Mas tem o Gerry Silveira, Pelotas com chuva desde ontem à noite, mas moderada. Pelotas está onde tem a reserva, aquela Santa Bárbara, né? A represa, barragem de Santa Bárbara. Ainda é uma situação que será que com essa chuva recupera de vez essa barragem? Não, até porque a chuva mais forte é esperada para a metade norte do estado. Então, infelizmente, essa chuva não vai ter uma contribuição importante ali para a campanha e para a zona sul do estado, para a região da Lagoa Mirim, que também precisa de muita água, e
para a região de Pelotas. Os últimos episódios de chuva já recuperaram um pouco, mas continua um déficit em termos de volume de precipitação na barragem lá. Deixa eu passar rapidinho aqui, várias pessoas, a gente nem todas vai poder colocar na tela. Vamos Então, lá. olha só, tá ventando em Novo Hamburgo, o Jorge Germano Rotti, deixa chover, é normal, parem de profetizar bobagem. A gente tá mostrando, não tô profetizando, né? Não, e a informação é importante para as pessoas poderem se planejar. A Lauane Araújo, tem risco de temporal para Porto Alegre? Lauane, beijos a todos. Sim, tem chance de temporal, tem chance ainda né? de temporal, mas são dois eventos importantes. Ainda pode chover forte e o vento que começa a se intensificar hoje à noite é um vento constante, não é vento de temporal. O vento de ciclone tem uma característica diferente. É um vento persistente, constante e com os pulsos, nos momentos de vento mais forte, o que deve acontecer na madrugada e no turno da manhã desta quarta-feira. O Flávio Edson mandando aqui imagens lá de Alvorada, também estava bastante chuva de manhã cedo. A gente tem agora uma imagem, um vídeo, da onde? Vamos mostrar o vídeo aí. Vídeo agora, da onde que é? São Jerônimo? Andréa Quadros, perdão, em São Jerônimo, em frente à minha casa. Olha aí, ó, chuva acumulada. Região carbonífera, olha só, muita água acumulada em São Jerônimo. É que é o seguinte, né, Estael? Não tem como dar conta num volume de água tão grande. Então vai lá e vai acumulando, né? E aí, tendo aquele relato da Aline Schneider falando lá do Vale, do quanto que tiraram de lixo dos rios também. Então junta tudo isso, a grande quantidade de água, o lixo, o sistema de drenagem que realmente não dá conta de tanta água, os efeitos acabam sendo essas imagens que a gente vê. Flávio Edson, obrigado. A Joaninha em Santa Maria, bairro Itararé, chuva, muitos relâmpagos e trovoadas, abraços a vocês. Luiz Carlos Fonseca, Camaquã, com muita chuva. Maria Aldina, o vento vai atingir Alvorada? Vai atingir Alvorada. Camaquã, na Costa Doce, se preparem para vento muito forte lá também. Santa Maria já teve mais de 100 milímetros, acumulado aí muito perto já do normal para o mês inteiro de junho. E vai ter muito frio em Santa Maria também. A Carla Sena perguntando, não perca um dia o SBT Rio Grande, será que vai ter muito vento amanhã na minha cidade? Só que ela não falou qual cidade. Bom, vamos saber como é que tá a Serra. Vamos ao vivo até Caxias do Sul. Guilherme Fadanelli nos escuta, está bem? Como é que está o tempo aí, Guilherme Fadanelli? Muito frio, muita chuva, o vento já está por aí? Boa tarde. Boa tarde, André. O vento já chegou aqui, tá frio sim. Essa chuva que começou ontem à tarde, se intensificou durante a noite e segue agora durante essa terça-feira. Segundo a Metsu Meteorologia, o acumulado aqui na cidade já chega a 102 milímetros. É muita chuva num período curto de tempo. A Estael? Só concordando contigo mesmo, é muita chuva. Pois é, essa chuva, Estael, até ela vai ser boa por um lado, porque ontem nós passamos pelo sistema faxinal que abastece boa parte de Caxias do Sul e fazia tempo que a gente não via a barragem tão seca como a gente viu ontem. Então, esse é o lado bom da chuva. Mas eu tenho que trazer também a parte ruim da chuva, porque a Defesa Civil aqui de Caxias do Sul recebeu 2 chamados já por problemas causados pelo excesso de chuva. O primeiro foi na madrugada de hoje, por volta da 1 da manhã, com o desmoronamento de um muro de uma casa no bairro Fátima Alta, na zona norte aqui da cidade. Não houve feridos, mas, obviamente, provocou bastante susto ali naquela região, que já tem um histórico de desmoronamento, porque fica no alto de um morro aqui da cidade. E por volta das 7 horas da manhã, um ônibus caiu num buraco, uma valeta que abriu numa rua na Vila Hípica, no bairro Forqueta, também causada pelo excesso de chuva. A sorte é que o ônibus estava vazio, André, não teve feridos, mas foi necessário 2 retroescavadeiras para poder retirar esse ônibus ali desse buraco onde ele acabou caindo. Obrigado, Fadanelli. Bom, e lá em Caxias, também na região da Serra, né, Estael, a gente vai ter também a condição de vento, né? É interessante até porque falar da Serra, porque a gente fala muito de alagamento, de arroios, mas é importante essa questão de queda de barreiras também, que acontece como resultado. A gente já vem de um período longo de umidade, de temperatura baixa, o solo já estava encharcado e com essa chuva forte, de repente, acaba trazendo esse efeito. E mais, depois da chuva, a gente tem o solo, ele fica, vamos colocar uma palavra assim, fofo, fica mexido, úmido, né? E aí com vento forte, as árvores, a raiz das árvores acabam sendo expostas e o risco de queda de árvores acaba sendo até maior em situações pós-chuva com vento forte, como nós vamos ter agora. Isso não só na Serra, mas também aqui pela Grande Porto Alegre e região leste do estado. Olha só, André pedindo para eu mandar um beijo para o Pedro Lazarete Chaab,
Ele nos acompanha, diz que está sempre ligado, adora a previsão do tempo. É de Novo Hamburgo, beijo grande para Novo Hamburgo. A previsão do tempo a gente já falou. Obrigado, Andréia, e um beijo para o Pedro Lazarete Chabe. A Agatha, a gente já falou da mensagem da Agatha. A Joaninha em Santa Maria, bairro Itararé, chuva e chuva, muitos relâmpagos. A da Lauane também. A gente recebeu um vídeo aqui do Josias Ferreira. Eu não sei se a gente vai poder mostrar daqui a pouco esse vídeo aqui pelas redes sociais, mas é um problema ali em Viamão, a quantidade de lixo, que aí também entra a questão da educação, né? Não adianta. A gente tem as ruas asfaltadas que elas são... prejudica, né? Sim, o escoamento da água, mas a educação das pessoas, essa aí tem que... Essa aí as pessoas têm que se conscientizar também que pet não é para botar, sair jogando fora por aí. Gente, olha só, meio-dia e 38 minutos, daqui a pouco vamos falar mais sobre o caso Rafael, né? Porque agora no finalzinho do inquérito, a gente vai saber mais detalhes sobre a personalidade da Alexandra, a mãe que confessou para a polícia que estrangulou o próprio filho. E um detalhe, a polícia disse que no momento dessa reprodução simulada, a mãe entrou em casa, a preocupação dela, qual era? A casa estava bagunçada. Para vocês terem uma ideia. Para vocês terem uma ideia do que é a mente humana. Uma mulher fria e controladora. Mas daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre este caso aí. Meio-dia 39, Stael. Bom, a gente tem aqui, ó, também, nossa, muitas perguntas. Deixa eu ver aqui da nossos telespectadores mandando imagens e a gente já observa agora, por exemplo, o gramado, a Erivelto Carvalho. Gramado agora, nesse momento, imagem de chuva e muita neblina, que exige um cuidado aí com o motorista. Sim. Ontem no Vale dos Sinos já tinha muita neblina de noite, Stael. Sim. E as rodovias com a chuva viram um sabão, né? O risco de aquaplanagem também é grande, é outro cuidado que é preciso ter. E o interessante falando da serra, porque a gente tem agora inicialmente um vento norte-noroeste, então vai ter vento quente aqui na região das Missões, na divisa com Santa Catarina. Tanto é que tem previsão de temporais entre Santa Catarina e Paraná em razão desse ar quente. E a partir de amanhã, então, esse ar muito gelado que vai tomar conta do Rio Grande do Sul. E a quarta-feira será de frio intenso, frio que vem para ficar e vai até o início da semana que vem. Bom, o Wagner mandou uma foto aqui, o Wagner Silva de Novo Hamburgo, bairro Roselândia, ele tomando chimarrão, a foto da coisa de chimarrão, e é bom chimarrão agora. Obrigado, Wagner, a Viviane Santos também, muito obrigado, Wesley, a Agis Silva, Flávio Edson, Iago Bruck, todos os nossos telespectadores, muito obrigado por ter mandado. E a Stael Cias, a gente gostaria que tu estivesse aqui amanhã com a gente. Se tu tiver um tempinho na tua agenda, já por favor, coloca aí na tua agenda, porque a gente vai ter certamente temos aí muitas perguntas sempre, né? Essa parte do tempo aí, esse assunto mexe com a vida de todos nós, né? Mexe, amanhã vai ser um dia muito preocupante em relação ao vento, amanhã é o dia de maior risco de vento e também começa o período mais gelado, talvez o mais gelado deste ano de 2020. Então a gente vai estar aqui assim trazendo informação. Então até amanhã, Stael Cias. Até amanhã. Tá bom? Agora meio-dia e 40 minutos, faltando 20 para 1. A Federação realiza amanhã, quarta-feira, uma transmissão ao vivo, né? Uma live do Tá na Mesa, com a presença de Virgílio Périos, presidente do sistema OCERGS Sescop RS, abordando o tema cooperativismo pós-pandemia. É nesta quarta-feira, 1º de julho, ao meio-dia. Acompanhe pelo Facebook da Federação, facebook.com/Federação, e assista a esse e outros eventos também. Participe, tá na mesa, uma realização da Federação. Cadê o Glauco Paz agora? Cadê o Glauco Paz? Oi, Glauco, tá aí? Presente. Está de prontidão. Glauco, vamos falar agora, a gente falou aí do tempo, fazendo esse alerta importante para as pessoas e a gente vai seguir nesse assunto. Mas agora a gente volta a falar do caso Rafael, né? Que a gente pôde conhecer um pouquinho mais do comportamento que contribuiu para a polícia conseguir chegar a tal motivação, que era essa a principal objetivo aí da polícia, a motivação do crime, né, Glauco? Pois é, e parece um absurdo, mas o concluído foi que ela estrangulou o filho com uma corda por um motivo totalmente banal, desobediência. E aí eu fico pensando, quantos filhos, né, quantas filhas, crianças não obedecem os pais, e se todo mundo procedesse dessa forma, onde é que pararia o mundo? Mas enfim, essa é a conclusão, pelo menos até agora, elementos fundamentais foram avaliados para chegar a esta motivação. E nós vamos ouvir o que o delegado, o Ebert, falou a respeito da característica, da personalidade da Alexandra Dogokensky, 33 anos, reconfessa do assassinato do próprio filho. Presta atenção nos detalhes que ele vai falar para a gente.
a gente começou a perceber que ela tinha um perfil extremamente perfeccionista. Ela era metódica e ela gostava de ditar as regras de convivência dela com os filhos e dela com outras pessoas, especialmente nos relacionamentos dela. Tudo que fugia daquela linha ali gerava um incômodo de forma tão grande que ela não conseguia conviver com aquela situação. Isso ficou muito claro durante a reprodução. Que quando nós levamos ela ao local onde ela havia cometido o crime, o principal desconforto dela era a desorganização da casa. A gente acreditava que ela ia ficar muito desconfortável por retornar à casa onde o filho havia morrido. Só que o principal desconforto dela naquele momento, ela chorava, ela ficou muito desesperada quando ela viu que as coisas estavam fora do lugar que ela havia deixado antes de abandonar a casa, antes de ser presa. Então nós verificamos que, de fato, aquele comportamento extremamente organizado, né? E se a gente, observando a vida particular dela, foi possível constatar isso. A gente só conseguiu chegar a essa conclusão antes mesmo do interrogatório, analisando a vida pessoal dela. Porque quando a gente analisava a relação dela com as outras pessoas, porque todos diziam que ela era uma mãe perfeita e ela tinha um comportamento adequado como mãe. Só que dentro da vida particular dela, dentro da cabeça dela, as coisas tinham que estar exatamente como ela tinha pré-estabelecido. E tudo que saía daquela linha pré-estabelecida se tornava algo que incomodava muito a ela. Agora, certamente, né, Glauco, depois dessa terceira versão, né, o terceiro depoimento dela, e surgem uma série de dúvidas que, com o tempo, também nós vamos procurar esclarecer. Óbvio que essa questão de ser perfeccionista, metódica, não leva ninguém a cometer um crime como ela cometeu. Foram elementos, né, usados, porque imagine só, levar a mãe, a polícia não sabia qual ia ser a reação dela, entrar na casa onde tinha acontecido o crime e ela nunca mais tinha voltado à casa. Quando ela entra na residência e está a casa bagunçada, a preocupação dela é que a casa estava bagunçada. Mas uma grande curiosidade, André, ela nunca procurou ajuda, porque apesar de tudo, né, a manifestação externa de que era uma mãe amorosa, tinha uma boa relação, como diz o delegado, externamente parecia tudo perfeito, mas dentro é um tormento para quem tem essa doença, um transtorno, digamos assim, né? As pessoas, é difícil a convivência consigo próprio. Ela nunca procurou ajuda para isso. É que uma coisa, né, Glauco, e isso eu acho que um psiquiatra forense pode nos explicar muito melhor, mas uma coisa é o comportamento, esse dia a dia, né? Muitas pessoas sofrem do chamado TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é um mal que a pessoa faz para si e para os outros também. Mas há maneira, sim, de se curar. Agora, o que acontece, por exemplo, com a Alexandra, pelo que a gente pode compreender, é que se ela tem transtornos, era metódica, perfeccionista, isto vivia, né, de um lado mais externo, mais extremo. Mas isto refletia no perfil dela, nesse perfil de lado assassino, uma pessoa sociopata. Então, assim, eram através desses elementos externos menores que a polícia foi chegando ao centro desse perfil, que não tem como não dizer que é uma pessoa doente, o que, de fato, ela matou o filho, estrangulou, botou a corda no pescoço e saiu do quarto para não ver a criança se debater. Ora, meu Deus do céu! Mas isso não elimina aquela pergunta que você já fez aí, né? Isso seria suficiente? Roubo, um rompante? Exatamente. E teve todo aquele tempo, né? Se irritou com o menino que estava com o telefone, aí ela saiu do quarto, foi até a área, pegou a corda de varal, fez o nó, porque aí a gente compreende. Lembra quando eu sempre dizia que, quando eu conversei com o seu Walter, que teve contato com o corpo da criança, que ele explicou que a corda do varal era dobrada exatamente ao meio. Eu usava esses termos aqui, exatamente ao meio. E a criança foi colocada a corda no pescoço na metade, ou seja, 2,5 metros para cada lado. Isso chamou a atenção da pessoa que fez ali o primeiro atendimento ao corpo da criança. Então aí, ela, pelo que a polícia relata, ela saiu, pegou a corda, dobrou ao meio, preparou o laço e estrangulou a criança. E aí, claro, uma série de dúvidas a gente tem se a criança não se debateu. Enfim, parece que se debateu, mas caiu para o lado esquerdo. Né? E aí foi a hora que ele teria quebrado uma costela. Mas, enfim, isso mostra que ela, de fato, era uma pessoa metódica e sabia que a caixa estava na casa vizinha. Não deixa de fazer parte, né, daquela
organização dela de... Premeditação. De premeditação e de tentar controlar tudo o que existia por perto de si, né, Glauco? Pois é, né? A questão da posse, de ser tudo do jeito que ela queria, como ela queria. O controle, né? Quando a gente fala em controle, é muito controle. mais amplo do que a gente consegue imaginar, né? Quando a gente se aprofunda, por exemplo, na leitura do que é o controle na vida de uma pessoa, que na verdade o controle é uma coisa imaginária. É muito difícil a gente de fato controlar algo. O próprio transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC, ele não deixa de ser uma tentativa de controle. Mas aí a gente entra numa área mais... Mas ela não teria manifestado também outros episódios de ódio nesse sentido, de não controlar mais o filho? Ela tinha um comportamento, pelo que eu pude observar, por exemplo, assim, ela fazia 2 anos que morava nessa casa. Tá? Ela, lá em Bento Gonçalves, era uma agricultora, então ela era muito firme nas suas decisões. Então ela decidiu que ia sair de Bento Gonçalves porque ela queria ficar perto principalmente o irmão mais velho, que ela tem um carinho muito grande por ele. E aí então ela decidiu que ia para a cidade de Planalto. Mas ela, olha só que interessante isso, a tua pergunta. Os vizinhos não tinham uma relação muito próxima com ela. A própria dona Isa, que é a mãe dela, nessa última semana, porque ela era muito reservada. E lembra que a gente, quando perguntava como é que era o comportamento do Rafael, todo mundo dizia o Rafael era muito reservado. E a gente dizia, poxa, uma criança de 11 anos, como vai ser reservada? Mas a gente percebe que dentro do ambiente familiar, ela mantinha os filhos sob controle. Tanto é que a própria polícia diz isso, o mais velho, ele foi muito esperto sempre para escapar do controle da mãe, de mandar desligar o telefone. O que ele fazia? Ele ia para debaixo da coberta, botava o fone de ouvido e ficava no telefone. Aí, por isso, essa teria sido a razão dele não ter ouvido o filho gemendo ou gritando, o irmão, ou né? se debatendo. Ou se debatendo. Então, mas aí a gente, com o tempo, vai trazendo também outras explicações a respeito disso. Obrigado, Glauco. Agora, faltando 10 para 1. Olha só a notícia que nós temos agora para vocês. Um paciente de Caxias do Sul teve alta hospitalar depois de receber o plasma convalescente, né, no tratamento da Covid-19. O que é isso? O plasma, né, que é a parte líquida do sangue de alguém que já teve a Covid. Ele foi o 4º paciente a receber esse tipo de transfusão e o primeiro que não está mais com o vírus ativo e recebeu alta mesmo. Não foi nem para ir para o quarto, ele foi para casa. E o Guilherme Fadanelli, ao vivo de Caxias, traz detalhes. Que notícia boa, hein, Fadanelli? Notícia boa que a gente traz hoje no SBT Rio Grande, André. Pois é, esse paciente, o Carlos da Silva Borges, de 40 anos, recebeu alta ontem. E o detalhe é que a recuperação foi muito rápida, André. Apenas 2 semanas entre o período que ele recebeu o plasma e teve a alta. Segundo a equipe médica, o que aconteceu? Na primeira semana, depois da transfusão, ele ficou na UTI, mas ele não precisou ser entubado nem usar a ventilação mecânica. Isso já ajudou bastante na recuperação. Na semana seguinte, ele foi para o quarto do Hospital de Campanha, que funciona junto ao Hospital Virbi Ramos, onde recebeu toda a medicação necessária e apresentou uma melhora também na respiração, não precisando mais da ajuda do oxigênio para respirar. Então, esses fatores, André, acabaram levando ele a ter essa alta e ser o primeiro paciente a ir para casa. O motivo de comemoração da família, também da equipe do hospital, que trabalha nesse projeto da transfusão do plasma convalescente. Ele foi o primeiro a receber a alta, mas ainda há outras pessoas em processo de recuperação e, inclusive, essas transfusões continuam. A última foi feita ontem numa paciente, André, de 32 anos, que tem histórico de obesidade e hipertensão, porém não precisou ser entubada, ou seja, a equipe médica acredita que ela também vai ter uma melhora mais rápida, assim como o Carlos teve. Olha que incrível isso, eu fico escutando e logicamente a primeira pergunta, mas não dá para fazer isso com todos os pacientes, né, que estão aí internados com a Covid. Não é simples assim, até porque precisa de todo um preparo, precisa de doação também desse plasma, né? Não é tão simples assim como a gente gostaria, mas que bom que você tem esse resultado tão positivo e vê o primeiro paciente. Então ele é o primeiro paciente do Rio Grande do Sul que ele sai do hospital recuperado através do plasma, né, Guilherme?
Exatamente, é o primeiro que recebeu essa transfusão. O seu Tarcísio foi pro quarto. Ele é o quarto, na verdade, que recebeu a transfusão e o primeiro a sair. O seu Tarcísio foi o primeiro, mas ele continua internado, passando por esse processo de recuperação, inclusive com fisioterapia, André. Porque no caso do seu Tarcísio, as pessoas que ficam mais de 30, 40 dias na UTI, o próprio pulmão precisa se reaprender a respirar, né? Então, por isso, precisa da fisioterapia nesse período de recuperação. Muito bem, obrigado Guilherme Fadanelli pelas informações, boas notícias, né? Direto lá de Caxias do Sul. Meio-dia e 53 minutos agora, olha só, o presidente Jair Bolsonaro aprovou a liberação de 3 bilhões de reais de forma emergencial para a cultura. Com isto, artistas informais também poderão receber 3 parcelas de R$ 600, a exemplo do auxílio emergencial que já é pago para outras categorias. Aqui em Porto Alegre, um clube centenário da capital faz uma campanha para arrecadar doações para os músicos das bandas que tocam nos bailes e que agora estão sem renda por causa da pandemia. O último baile na Sociedade Gondoleiros, zona norte da capital, foi o de carnaval, no dia 14 de março. Com a pandemia pelo coronavírus, veio a suspensão de encontros com aglomeração. As portas precisaram se fechar e o público sumiu. A cada sábado costumavam subir pelo menos 2 bandas diferentes em cima daquele palco. Agora, com os bailes suspensos, sem público, isso significa sem renda. E como fica a vida daquelas pessoas que dependem das festas para sobreviverem? Seu Toninho, o presidente do clube, comanda uma campanha solidária. A ideia é arrecadar o maior número possível de alimentos e produtos de higiene para distribuir aos profissionais e suas famílias. Em torno de 200 pessoas podem ser beneficiadas. Todas as quartas-feiras, das 14 às 18 horas, aqui na Santos Dumont, 1147, Sociedade Gondoleiros, nós estamos aqui aguardando arrecadação de cestas básicas, qualquer forma de material de higiene, limpeza, tudo ajuda. E na outra, primeira quarta de junho, nós vamos começar a cadastrar o pessoal das bandas dos conjuntos para entregá-los. São dias difíceis para os músicos. Com shows cancelados, a renda familiar ficou no vermelho. Eu estou tentando arrumar alguma outra coisa para fazer, mas está difícil. Eu só vivia da música, né? Na casa do Antônio, quem assumiu as contas foi a esposa. A minha sorte é que minha esposa ela é aposentada e está me dando um suporte, né? Então, se não fosse ela, eu não sei o que seria. A saída é viver de lembranças, como o seu Miltinho, um dos maiores dançarinos dos bailes. Ajudar nossos irmãos, né, que estão muito necessitados, e que os bailes voltem logo, que as bailarinas estão loucas para dançar comigo, né? Meio-dia 55 agora. Glauco, olha só, a Graça Santos Stein. André, por favor, fala sobre auxílio. Pessoas que estão retidas na Dataprev e pessoas do Cadastro Único que está em avaliação pela Caixa e não pela Dataprev. Tem que falar com este moço aqui, né? Vamos falar bastante. Vamos falar, sim. Hoje tem live a partir da 1h30 pelo Facebook do SBT RS Oficial. A gente vai falar de quem está recebendo hoje. E não é pouca gente, viu? É mais de 7 milhões de beneficiários. Tem gente que estava no fim da fila e que começou a receber agora. Tem muita gente que ainda está brigando para receber. Hoje são 4 tipos de pagamento, mas a gente sabe que tem muita gente enfrentando problema. Então, a sua dúvida, a sua pergunta, mande lá para o SBT no Facebook, que a gente vai tentar responder a partir da 1h30 da tarde nessa nossa live, que já virou uma tradição para falar desse auxílio emergencial, que é a salvação de muita gente, né, André? Isso aí. Então, a nossa live emergencial a partir da 1h30 da tarde, Glauco Paza. E o Glauco tem informações sobre o Grêmio? Pois é, uma quente, tá? Opa. Quente. Aproveitar que hoje está frio, né? Frio, chuva, uma informação quente agora. O Grêmio pode ir para Santa Catarina para poder treinar de forma coletiva com bola, ou seja, com contato. A informação que chegou agora há pouco, apurada pelo nosso colega Jeremias Werneck, junto à direção do Criciúma, é de que a direção do Grêmio entrou em contato, pediu o centro de treinamentos do Criciúma, aqui no sul de Santa Catarina, tá? Um período de 7 a 10 dias. O mais curioso, André, é que eu fui dar uma olhada na questão do controle da pandemia em Criciúma, que tem, pelos últimos dados, 12 mortes pela Covid-19, mais de 600 casos positivos.
E existe um decreto do prefeito, publicado há cerca de 4 dias aí, limitando muita coisa, inclusive atividades físicas. Por exemplo, atividades de academia, só com personal trainer. Mas, enfim, o Grêmio está tentando sair do estado para treinar com contato físico, que é o que não é possível aqui neste momento, muito menos jogo, né? Mas o contato físico nos treinos também não está permitido aqui no Rio Grande do Sul. Sabe que Criciúma, né? Criciúma, que fica mais ao sul de Santa Catarina, ali dá mais ou menos de Torres, dá uns 100 quilômetros, 100 e alguma coisa, né, de Torres. Ali foi uma das cidades mais, assim, do sul de Santa Catarina, porque é um polo de atendimento médico também. Pega muita gente da região, né? É uma grande cidade, uma cidade industrial, potencial econômico muito grande. Isso. E muita gente converge para o atendimento de saúde ali em Criciúma. É bom que se diga, o Grêmio está procurando hotel e para isso vai definir a questão das datas. E pode ir de ônibus também. Porque depende da reserva, depende da hospedagem, depende de uma série de coisas para definir realmente quais são os dias que vai treinar em Santa Catarina. Muito bem. Bom, a gente, lembrando, ao 1h30 tem a live sobre o auxílio emergencial com o colega Glauco Paza. E a gente vai, né, Glauco, mostrar rapidamente uma imagem ainda da chuva. Atenção para o vento que vai começar agora a partir da tarde, principalmente. A gente tem uma imagem assim, ó. Que eu falei, o Josias Ferreira. O lixo? Do lixo, aqui em Viamão, ó. Prefeitos e vereadores falam que não tem como ser resolvido, mas não dá mais esta sanga. É muito profunda e extensa. Quando chove, traz muito lixo e inundações, Prefeitos, vereadores e população. Olha, né? eu era pequenininho, já tinha problema com essa sanga aí em Viamão. Então fica aí a nossa responsabilidade, né, com cada um, com os nossos atos. Aí a gente tem também imagens do Arroio Dilúvio. Olha só o dilúvio aqui em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, bastante alto, né? Bastante alto. E agora a gente vai ter chuva à tarde, então é importante ficar bastante atento com o volume de chuva que a gente tem ainda nesta terça-feira. A gente volta amanhã, a partir das 11h40 e às 19h20, a segunda edição, com a Luciane Comando. Obrigado pela audiência e pela companhia. Até amanhã.